Tu acredita em fantasma? Em 1826, o mundo mudou para sempre. Pela primeira vez, uma foto definitiva havia sido fotografada. Pela primeira vez, o mundo não dependia de um gravurista, de um ilustrador, de um pintor para existir. Pela primeira vez, a gente tinha a capacidade de fotografar o mundo exatamente como ele era. E isso trouxe algumas questões. Pela primeira vez, olhos não humanos nos observavam. Pela primeira vez, era uma máquina que olhava para nós. E isso assustou muita gente. Imagem e ser estão intrinsecamente conectados. Para muitas pessoas, até hoje, essas coisas estão intrinsecamente conectadas. Por exemplo, por que tanta gente carrega imagem de santos, de deuses, de divindades? Porque aquela imagem, mais do que uma representação, é um pedaço, é uma das formas daquela deidade. Agora imagina como foi assustador para as pessoas em 1826 terem um pedaço da sua imagem capturados por uma máquina, por olhos não humanos. Para sociedades menos desenvolvidas, para sociedades com uma tecnologia um pouco menos desenvolvida, isso foi aterrador, por isso tanta gente tinha medo de ter a sua fotografia feita, porque eles temiam que um pedaço da alma, um pedaço deles fosse subtraído, fosse retirado deles junto daquela imagem. Mas com o tempo a fotografia foi mais aceita. Com o tempo esse medo, esse temor foi diminuindo. E logo depois, em 1860 mais ou menos, algo estranho começou a acontecer nas fotos. Fantasmas. Seres, auras, ectoplasmas começaram a surgir nas fotos. Obviamente, com o tempo, muitas dessas fotos foram tratadas como o que elas são, montagens rudimentares. Era o início da fotografia, havia muita gente fazendo experimentação com a fotografia como linguagem e técnica, e muitas daquelas imagens eram, no fim do dia, nada além de montagens. Mas ainda assim isso não quer dizer que as pessoas pararam de tentar. Com a evolução da fotografia como técnica, cada vez mais a câmera foi utilizada nessa tentativa de tentar registrar um mundo sobrenatural, um mundo que os nossos olhos não conseguem ver. E por que as pessoas tentavam isso através de uma câmera? Porque a câmera vê coisas que os nossos olhos jamais conseguiram ver. Um filme em longa exposição pode registrar a noite clara como o dia, o tracejado das estrelas. Uma câmera em alta velocidade consegue fotografar a fração de segundo em que uma gota d'água cai no chão, lançando milhões de partículas para os lados que os nossos olhos jamais conseguiriam ver. Que outros mundos estariam ocultos na nossa volta que esses olhos mecânicos conseguiriam ver? Obviamente, com o tempo isso foi diminuindo, foi passando e caiu quase que em esquecimento. Até a década de 50. No período pós-guerra, com o boom tecnológico que houve, a fotografia deixou de ser algo exclusivo, algo fechado. A fotografia deixou de ser uma experimentação de tio maluco que brincava e revelava filme em casa e passou a ser prática. Qualquer pessoa podia comprar um filme, botar na sua câmera, fotografar as férias, mandar para o estúdio e depois receber as fotos reveladas em casa. Isso mudou completamente. Uma quantidade imensa de pessoas estava fotografando. E aconteceu algo assustador. De novo, os fantasmas voltaram. Orbes flutuando nas imagens, aura em torno das pessoas. Tudo isso começou a aparecer nas fotos. E por um bom tempo, isso foi tomado como uma verdade. Os fantasmas tentavam se comunicar conosco através de imagens. Acredito que qualquer pessoa que tenha crescido entre anos 80 e 90 tenha em algum momento assistido programas da tarde, onde se gastavam longas horas com parapsicólogos e afins analisando imagens, como os fantasmas se representavam nas fotos, aquele vulto que apareceu do lado de uma pessoa. E é natural, só que com o tempo isso foi sumindo também. E por quê? Por que isso acontecia? Por que isso vem em ondas? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês.
No início dos anos 2000, com a popularização das câmeras digitais, aconteceu de novo. Mais uma vez, fantasmas começaram a brotar nas fotos. O que aconteceu nesse momento que fez eles voltarem para as fotos? Como nos anos 50, como na década de 50, foi a popularização. Agora era mais fácil ainda. Com a fotografia digital, a gente sequer precisava mandar para um estúdio. Eu fazia a foto em casa, jogava ela para o computador e tinha ela na minha tela, quase que instantaneamente. Soma um acesso muito maior, por uma parte da população muito maior, a câmeras e fotografia, soma isso a uma falta de conhecimento sobre técnica. E os fantasmas voltaram. As fotografias, elas são inevitáveis lembretes da finitude. A gente fotografa porque a gente sabe que a gente vai embora um dia. A gente fotografa única e exclusivamente porque a gente sabe que nós somos finitos, que a nossa memória um dia vai embora. E esse é o único motivo, desde o primeiro momento que alguém pegou uma câmera, esse é o único motivo pelo qual a gente fotografa. Para que aquela foto sobreviva, para que aquele momento seja eterno. Pareidolia é o nome de um fenômeno que acontece no nosso cérebro. Muito mais do que um fenômeno paranormal ou algo do tipo, a pareidolia é natural, inevitável e inescapável. A pareidolia, ela é o que nos ajuda a interpretar o mundo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a gente olha para as nuvens, quando a gente fica olhando para o céu, é inevitável que a gente vai encontrar alguma forma ali. É inevitável que a gente vai ver uma ovelhinha, que a gente vai ver um boneco, que a gente vai ver alguma coisa. É a mesma coisa quando um som ao fundo parece do nada começar a tomar um ritmo e quase vira uma música. Ou então quando a gente olha para um mofo na parede e vê um rosto humano. Tudo isso é pareidolia. Pareidolia é quando o nosso cérebro olha para algo abstrato e tenta buscar um significado ali. E isso, como eu disse, é completamente inevitável e inescapável. A pareidolia nos trouxe até aqui. A pareidolia nos ajuda o tempo inteiro, sem a gente nem perceber, a interpretar o mundo. E com as fotografias acontece algo bem parecido. As orbes nas fotos, muitas vezes é um flash, que do lado da lente pegou alguma partícula de poeira voando no ar e ela parece gigantesca quando o flash bate nela. Muitas vezes aquele vulto na volta da pessoa foi uma exposição longa demais, mal feita, o rastro da pessoa ficou ali. Mas ainda assim, a gente vê fantasmas. Ainda assim, o nosso cérebro escolhe interpretar aquilo como algo além, como algo sobrenatural. Diferentemente de uma pintura, diferentemente de uma gravura, diferentemente de um desenho, a fotografia é um vestígio da realidade. A fotografia é um pedaço do mundo, é um pedaço de nós que vai ficar eternizado ali. É natural que qualquer coisa que fuja do esperado, que surja ali, faça com que o nosso cérebro automaticamente comece a buscar novos significados, motivos e razões para aquilo existir. A pareidolia nos ajuda a interpretar o mundo o tempo inteiro, mas ela também fala muito sobre nós. As imagens que nós enxergamos nas nuvens, as imagens que nós enxergamos no padrão do mofo na parede, mais do que sobre o mundo, fala sobre nós. A fotografia existe há quase 200 anos. É uma técnica já difundida, que já passou do rudimentar, do preto e branco, do colorido, do digital. A fotografia está aí há quase 200 anos. Nesses 200 anos, não foi feita nenhuma foto que prova a existência de fantasmas ou do sobrenatural. Muito menos que eles consigam se comunicar conosco através das imagens. Mas ainda assim, a gente vê eles. Talvez o fato da gente enxergar eles como a pareidolia no todo fale mais sobre nós. Quando a gente olha para uma foto, quando a gente faz uma foto, a gente espera que ela seja eterna. E nessa eternidade que a gente espera numa foto, talvez a gente espere que haja para nós também. Essa eternidade que nós almejamos para as fotografias é a mesma que nós almejamos que de alguma forma nós tenhamos. E ver esses fantasmas nas fotos talvez seja nada além do que uma tentativa de se convencer que a gente também possa ser eterno.
Os fantasmas das fotos podem não existir. Os fantasmas das fotos podem não ser reais. Os fantasmas das fotos podem ser falhas técnicas, podem ser montagens bem elaboradas, mas no fundo, os fantasmas das fotos são os nossos desejos. Os fantasmas das fotos são as nossas esperanças de que talvez exista, sim, uma eternidade, talvez exista algo além depois disso que a gente vive e disso que a gente conhece. Então, não se assombrem se vocês um dia verem fantasmas em fotos. Eles estão falando algo sobre nós. E no fim das contas, eles estão falando sobre uma esperança. Então, no fim das contas, vai ser sempre bom ver fantasmas em fotos. Eu vou botar no link abaixo algumas matérias sobre, eu vou botar no link abaixo uma explicação um pouquinho maior sobre o que é pareidolia. Os links estão aqui abaixo e, como sempre, obrigado.